Olá amigos, tudo bem? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, e porque eu sou um super fã do Brasil, eu hoje trago-vos aqui uma sugestão aí de alguns ouvintes que diz assim: 10 vantagens de ser brasileiro. Ok, isto é um vídeo do canal da Juliana Selen, por isso o link para o canal dela vai ficar, para o canal não, para o vídeo dela, para este vídeo ao qual eu vou reagir, ou aquele vídeo que me vai dar informação porque é que é assim tão bom, ou quais são as 10 vantagens de ser brasileiro. Vai estar aí o link na descrição do meu vídeo, é isso mesmo, você vai até lá abaixo, vai encontrar o título que eu mencionei e vai clicar nesse link para ir para o canal da Juliana e sim deixar lá também o seu super like e inscrever-se no canal dela se não é inscrito e por aí vai. Vocês já sabem essas coisas todas e aqui também é só se inscrever, deixar o seu like e a sua sugestão para mais vídeos fantásticos. Mais uma vez agradeço a quem me deixou aqui esta sugestão. Deixou-me aqui no meu Instagram. O meu Instagram também está aí na descrição do meu vídeo, assim como todos os outros meus canais do YouTube, ok? Agora sim, bora lá para o vídeo, vamos lá saber quais são as 10 vantagens de ser brasileiro. Oi gente! Primeiro eu queria explicar para vocês de onde surgiu essa ideia, né, de fazer esse vídeo. Alguns de vocês já sabem e talvez outros não saibam que eu já moro fora do Brasil há uns 8 anos e esses assuntos culturais e existenciais sempre me vêm à cabeça e eu sempre me faço essa pergunta, né? Se eu pudesse escolher em qual país nascer, onde eu escolheria, né? Que país eu escolheria? E a maioria das vezes que eu penso sobre esse assunto, eu escolho o Brasil. Talvez uma vez ou outra eu já tenha pensado que eu queria ter nascido na Espanha, porque eu amo a Espanha. Mas eu acho que a maioria das vezes eu penso que eu teria escolhido o Brasil. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de eu escolher o Brasil e um pouquinho então das vantagens de ser brasileira. Bom, a primeira vantagem de ser brasileiro é a nossa língua, né? Poder falar o português. A gente é uma ilha, né? Na América Latina, na América do Sul, quase todo mundo, né? Ao redor nosso fala espanhol e a gente fala português. E o português é uma língua linda, gente. E eu só comecei a me dar conta de como o português é lindo quando um professor meu de francês, e olha que ele era professor de francês, o francês sempre é considerado a língua mais linda, a mais romântica, e ele me falou: eu não entendo como que as pessoas acham que o francês é a língua mais linda, porque na minha opinião o português é a língua mais linda. Meus amigos, fico admirado como é que alguém pode considerar o francês uma língua linda, quando aqui na Europa quase toda a gente detesta. Tem muitos portugueses que só o oui ou non, pourquoi, parce que e por aí vai, só isso já lhe dá afronta. Eu conheço muita gente que se recusa a falar, seja o que for, em francês por detestar essa língua. Outra das línguas que muita gente, assim, pelo menos que eu conheci ou que eu conheço, que consideravam até ao momento de eu mostrar como realmente se fala essa língua, era o italiano. Toda a gente, por causa do Eros Ramazzotti, por causa de muitos outros artistas, principalmente da música, as pessoas eram apaixonadas pelo italiano. Quando eu mostrei como é que o italiano é falado no dia-a-dia, como é que as coisas, as opiniões mudaram muito. E realmente é assim, seja que português for, seja português de Portugal, português do Brasil, português de Moçambique, Angola, é uma língua muito completa, tenha ela as variantes que tiver, tenha ela o acrescento de palavras diferentes que tiver, o português é uma língua muito completa, uma língua que consegue descrever como não há qualquer outra língua que descreva tão bem o sentimento, a saudade, o amor, isto como o português. Essa é a minha opinião. Não é por eu falar português, eu falo mais algumas línguas, e no entanto não é por isso. As outras línguas há uma certa falta de palavras
para descrever certos sentimentos e certas coisas que o português tem isso e é muito, muito bom. Eu adoro ler e eu já li em 2 ou 3 línguas diferentes e eu volto sempre ao português. Acho que o português, seja de onde for, é muito mais elaborado, muito mais bonito, mesmo na música, na letra da música, tudo é muito diferente. Se você ouvir uma música em inglês e a traduzir para português, muitas das letras também não têm conteúdo. A harmonia, quando estão a cantar em inglês com a harmonia nem sei o quê, até se torna uma música da moda, uma música coisa, mas quando nós traduzimos à letra o que o cantor está a dizer, muitas das vezes não é assim tão lindo ou tão maravilhosa como a gente imaginava quando a ouve em inglês. É isso mesmo, eu acho que a nossa língua, estou a generalizar, é lógico, porque o português tem uma forma de falar muito diferente do brasileiro e o português também é muito diferente de ambos os países, mas é assim, português é português e é maravilhoso. Ainda bem que eu já reagi a Ariano Suassuna e ele tem uma visão da língua portuguesa, embora, pronto, claro, que ele fala no português do Brasil, ele tem uma perspectiva da nossa língua espetacular, de tudo aquilo, da envolvência que a nossa língua consegue trazer, nos consegue transportar também para outros locais. Só falando, as outras línguas é mais complicado você conseguir mostrar essas emoções às outras pessoas, só falando, é muito difícil, acreditem, o português é maravilhoso. Bora lá continuar aqui a ver o vídeo. Depois que ele me falou isso, eu comecei a prestar mais atenção na nossa língua e reparar o tanto que a nossa língua é linda, o tanto que soa bem, né? Eu queria ter um ouvido de um estrangeiro para escutar a nossa língua com o ouvido de uma pessoa que não fala, mas é muito difícil fazer isso. Muita gente fala que quando a gente está falando, parece que a gente está cantando, né? Pela sonoridade da língua que a gente, né, fala assim, meio cantando. Então, é uma língua muito linda e eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa língua. A segunda vantagem de ser brasileira é poder estar em contato com essa música maravilhosa nossa e entender as letras, né? Eu acho a bossa nova, principalmente, um tipo de música, assim, maravilhoso. Se vocês prestarem atenção, em muitos filmes, né, eles usam a bossa nova em ambientes assim de coquetéis, festas elegantes, ambientes finos, porque a bossa nova é considerada uma música elegante, uma música bem elaborada. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita sorte de ter acesso a músicas tão boas e tanta diversidade, né? No Brasil a gente tem forró, a gente tem sertanejo, a gente tem rock, MPB, bossa nova, samba, é muita diversidade musical e as músicas são muito, muito, muito lindas. Então, essa é outra vantagem de ser brasileiro. Uma outra vantagem de ser brasileiro é não precisar de visto para vários países. Às vezes a gente pensa imediatamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países mais visitados pelos brasileiros e é um dos países que ainda exige visto, né, para os brasileiros. Mas se a gente for parar para pensar mais amplamente, existem um pouco mais de 200 países no mundo e desses 200 países a gente pode entrar em mais ou menos 143 países por aí sem visto. A gente tem entrada livre, entre aspas, para muitos países. Isso não é que todo mundo tem esse privilégio, sabe? Tem muitos países, principalmente países muçulmanos ou países, né, que tenham algum problema mais político e econômico, principalmente com os Estados Unidos. As pessoas desses países precisam de visto para ir a vários países. Então, fica muito difícil para essas pessoas, sabe? Pela burocracia e pela dificuldade mesmo de obtenção de visto. Então, é muito bom ser brasileiro nesse aspecto, porque a gente pode viajar para vários lugares sem ter que enfrentar essa burocracia toda de visto.
Outra vantagem é que o Brasil, eu acho que é um dos países especialistas em exportar simpatia e alegria, né? A nossa imagem fora do Brasil é muito boa, né? Quando você tá no exterior e você fala que você é brasileira, as pessoas imediatamente sorriem e já te falam: ah, eu quero muito ir pro Brasil, meu sonho é conhecer o Brasil, eu amo os brasileiros, e começa a falar sobre futebol, sobre tudo que eles conhecem sobre o Brasil. Então eu acho que nesse aspecto é muito bom ser brasileiro, porque abre conexões com as pessoas, porque as pessoas geralmente têm uma imagem muito boa do Brasil. E isso não acontece, claro, com outras pessoas. Os americanos, por exemplo, tem muita gente que tem, né, um pé atrás com os americanos. Então, para eles, em certos países, eles vão, né, não ter uma reação tão boa das pessoas, ou outros países que entram muito em conflito, né, em guerras. Mas como a gente tem essa imagem de ser pessoas muito simpáticas e pacíficas, pra gente é muito mais fácil falar que a gente é brasileiro e ser bem recebido ao redor do mundo. Outra vantagem é o clima, né, gente? A maioria das pessoas, se você for olhar globalmente, passam por climas muito frios, muito calor. É muita variação climática, né, em muitos países. E no Brasil, tudo bem que no sul faz bastante frio e no norte faz bastante calor, mas em geral, né, na maioria do Brasil, eu acho que o nosso clima é muito bom. A gente tem um clima, né, relativamente de calor o ano inteiro. Então é como se a gente tivesse um verão o ano inteiro, né? E vocês não sabem como que as pessoas que sofrem com nevascas, né, e climas muito, muito extremos, como que elas ficam felizes quando chega a primavera e quando chega o verão, que fica, né, mais calor e mais agradável. Então a gente tem esse privilégio de ter um clima muito bom no Brasil e poder praticamente estar no verão o ano inteiro. A gente muitas vezes não dá tanto valor quando a gente está no Brasil, mas quando a gente vai para outros países que tem climas muito variados, a gente começa a dar valor para esse clima tão agradável que a gente tem no Brasil. Uma outra vantagem é a espontaneidade dos brasileiros. Os brasileiros são muito espontâneos, né? São muito out there, são pessoas que dão muito de si. Você pode ligar para um amigo nesse momento e falar: vamos tomar uma cerveja aqui no bar aqui do lado, e a pessoa vai falar: vamos. Tipo, é bem informal, bem espontâneo. E em outros países, inclusive nos Estados Unidos, tudo tem que ser muito planejadinho, sabe? Se você quer sair com uma pessoa, se você quer marcar alguma coisa, você tem que marcar com uma semana de antecedência ou um mês. É muito planejado e parece que tá todo mundo ocupado o tempo inteiro, então não tem muito essa espontaneidade, que eu acho que é uma coisa positiva que os brasileiros têm. Outra vantagem que tem a ver com a espontaneidade, mas é um pouco diferente, é a flexibilidade. O povo brasileiro é um povo de flexibilidade, né? Tipo, faz uma coisa, se não dá certo, parte para outra e vai tentando, né? E tem essa maleabilidade de se adaptar a situações. Um exemplo é uma vez que eu saí com um grupo enorme de brasileiros aqui nos Estados Unidos e com meu marido, né, que é argentino. E a gente ia num bar, aí não tava bom, ia para outro, não tava bom, ia para outro, e ia migrando até se encontrar o que você gosta, né? E meu marido falou: gente, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, pra ele não era normal essa coisa da gente ir e ficar migrando de bar em bar. E eu acho que isso demonstra um pouco da nossa flexibilidade, né? Não tá bom, muda, entendeu? Ele não, ele queria ficar no lugar, não interessa se não tava bom, pelo menos estava num só lugar. Então, assim, essa flexibilidade do brasileiro eu acho, é uma vantagem. Uma outra vantagem de ser brasileiro é a questão da família. Primeiro que quando você fala de família, tem certos países que quando você fala família, eles estão se referindo a pai, mãe e irmão, né? Só a família bem, né, direta mesmo. E no Brasil, quando a gente fala em família, a gente tá falando de pai, mãe, irmão, primo, tio, primo de terceiro grau, sogro, sogra, todo mundo é família, né? A parte importante disso é que eu acho que no Brasil a gente tem um apoio familiar mais forte, sabe? A família se ajuda mais, são mais unidos.
não só no Brasil, né, como na maioria dos países latinos, e Itália, Espanha e Portugal também, tem essa questão de poder contar com a família e ter um apoio maior. E não é assim em todos os países. Em vários países é cada um por si, a gente é família, mas cada um por si, você se vira. E no Brasil eu acho que a gente tem mais esse apoio familiar, a estrutura familiar é mais robusta, é mais presente, então eu acho que isso também é uma vantagem dos brasileiros. A outra questão, né, que eu devia ter falado essa questão em primeiro lugar, porque é a mais importante, é a comida, gente. A nossa comida, além de deliciosa, não é uma comida tão elaborada, né, com muito molho, muito não sei o que, mas é uma comida deliciosa e, além disso, é saudável, né? Outro dia não, faz muito tempo eu li um artigo falando como que a dieta dos brasileiros é saudável, né? Eu vou até tentar encontrar esse artigo e colocar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É um artigo em inglês falando como que a dieta brasileira é saudável. Eu concordo totalmente, sabe? Porque a composição, né, da dieta brasileira, arroz, feijão, carne, uma salada, é muito saudável, tem os componentes básicos que a gente precisa, né? E a questão de ter salada, sabe? E muitos pratos, principalmente prato feito, essas coisas, sempre tem uma saladinha, é muito importante. Não é em todos os países que tem isso, gente. Tem países, a Argentina, que não colocam salada em nada, sabe? Não tem. Os pratos nunca tem salada. Não tem salada. Se você quiser uma salada, você tem que pedir uma salada separada. E é um prato como se fosse um prato principal, né? Uma saladona. Então não tem aquela coisa de ter a saladinha em todos os pratos, o que eu acho que é uma grande vantagem. A última questão é a questão da felicidade, apesar das adversidades. Quase rimou, mas eu acho que o povo brasileiro tem essa capacidade, né, de manter-se feliz apesar das coisas ruins, né, das coisas péssimas que acontecem ao redor nosso, né? E uma coisa é que um professor meu de inglês aqui dos Estados Unidos, ele foi para o Brasil e ele me contou que uma das coisas que ele mais surpreendeu no Brasil foi isso, dele ver pessoas muito simples, pessoas que talvez não tenham uma condição financeira ou que tenham, né, que aparentemente não pudessem ser felizes, mas que essas pessoas sempre sorrindo, que ele caminhando pela rua, ele sempre via as pessoas sorrindo, parecendo que estavam muito alegres e felizes. E eu também acho que essa é uma capacidade do brasileiro que é muito vantajosa, é de manter um pouco de felicidade e alegria apesar dos problemas, né? Não serem tão pessimistas, apesar de que eu acho que hoje tem um pouco mais de pessimismo no Brasil nesse momento, mas eu acho que a gente tem essa capacidade de estar sempre um pouco, pelo menos um pouquinho alegre, mesmo com tantos problemas. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vantagens de ser brasileiros, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler outros comentários de brasileiros falando quais são as vantagens de ser brasileiros. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijos! Meus amigos, o vídeo foi este. E então, você sabe de mais vantagens de ser brasileiro? Vantagens boas, não venha para aí com mimimi daquele mauzinho. É assim, de tudo, eu não interrompi porque é lógico que é um assunto brasileiro para brasileiro, é a opinião da Juliana Sellen, mas é assim, comida em minha casa acompanha sempre, menos sopa, é lógico. Tudo acompanha com salada, seja de alface, tomate, pepino, seja que salada com cenoura, com abacate, seja com o que for, tem que haver sempre uma salada quando se faz um prato de carne, peixe, disto e daquilo. Eu amo comer salada, isso sem dúvida. A única coisa que não é usual é o arroz e o feijão. Em Portugal não é assim usual. Eu de vez em quando como, porque gosto, embora já me tenham dito muitas vezes que não é uma mistura muito boa, porque visto que o arroz e o feijão pertencem à mesma categoria lá, essas coisas todas, mas para mim não me interessa nada, eu como arroz com feijão quando me apetece e mais nada, é isso mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você, é assim, espero que você
fique do lado da Juliana. Se não está, se não concorda, é essa a palavra que me faltava, se não concorda com tudo aquilo que ela disse, deixe aí nos comentários, seja você mesmo, diga-nos o que é que você acha, quais são as coisas boas de ser brasileiro. Boas, não estou aqui a pedir para você dar ou dizer umas coisas más. E se ela disse alguma coisa que você acha que é má, escreva aí nos comentários. Aí sim diga, falar português ou comer salada ou isto ou aquilo, eu acho que é uma coisa má, por isso vou deixar aqui nos comentários. E claro, deixem aí sugestões para mais vídeos. Eu vejo no próximo vídeo, por isso não vá para muito longe porque ele estará por aí entretanto, ok? Então, bye!